Dia 207, Jeremias capítulo 2, do versículo 29 ao capítulo 4, versículo 18. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como o leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu? Na beira dos caminhos você se sentava à espera deles como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo, meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo, volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e os levarei a Sião. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela e nem dela sentirão falta. E não se fará outra, naquele tempo, que chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno.
Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamava de pai e não se desviaria de mim. Mas, assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queimem, sem que haja quem o possa apagar. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade, enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador, vindo dos lugares altos do deserto, sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá, e virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se fez ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus.
Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Salmos capítulo 76, do versículo 1 ao 12. Deus é conhecido em Judá, grande é seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo e a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os seus corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Provérbios, capítulo 24, versículo 21 e 22. Meu filho, tema o Senhor e o rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Terminamos o dia 277, nós nos vemos amanhã no dia 278. Até mais.